Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil inteiro comemorou o resultado dos níveis de emprego em 2010, quando foram gerados 2,5 milhões de novos postos de trabalho no país, num cenário mundial preocupante de fraca recuperação da economia norte-americana, de um lado, e de crise europeia, de outro. A taxa de desemprego este ano deve se manter em níveis inferiores a 6%, 5,7%, segundo alguns observadores. Esse movimento de queda nos níveis de desemprego foi registrado em toda a América Latina, onde, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, a taxa de desemprego caiu de 8,1% em 2009 para 7,5% em 2010 em toda a América Latina. Para falar do aumento dos níveis de emprego, de queda do desemprego, envolvendo questões como qualificação profissional, aumento do nível de renda e convívio do emprego com altas tecnologias, está conosco a coordenadora geral de pesquisa de emprego e desemprego do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a economista Lúcia Garcia. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Lúcia, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Vamos começar com essa questão dos números, né, globais, dos 2,5 milhões de novos postos de trabalho que foi criado no Brasil durante o ano 2010, quer dizer, o ano seguinte no day after, né, na saída da crise econômica internacional. Isso foi um bom resultado? Foi um excelente resultado, né? Quando nós observamos os dados do mercado de trabalho formal, né, nós observamos que, na verdade, esses números, eles pontearam, eles puxaram o desempenho do mercado de trabalho em geral no país, né, não só aquele que diz respeito aos assalariados especificamente. E nós observamos que existe uma recuperação, né, que vem continuamente ocorrendo com uma ligeira interrupção durante a crise, o impacto da crise no final de 2008 e início de 2009, mas essa economia brasileira e o mercado de trabalho vem mostrando já resultados favoráveis desde 2004. No caso dos dados que não se atêm exclusivamente ao mercado de trabalho formal, ou digo, o mercado de trabalho em geral, nós vamos observar que a taxa de desemprego, ela declina fortemente esse ano e declina fortemente por conta da ocupação do emprego, ponteado pelo emprego no setor privado com a carteira assinada e também pela recuperação do setor público e em alguns setores econômicos em particular, né? Como nós vamos observar aí com o caso da construção civil e o caso da indústria de transformação em níveis gerais e no âmbito mais especificamente do mercado de trabalho formalizado, nós vamos ver um resultado em termos absolutos muito interessante no setor de serviços. Quando se fala nesse número de 5,7% do índice de desemprego no Brasil em 2010, isso aí inclui só o setor formal ou está o setor informal embutido aí também? Não, esse dado é um dado do IBGE para 6 regiões metropolitanas em que o IBGE investiga a situação da população em idade ativa, né? No caso do DIESE, nós aplicamos uma outra metodologia, né? O nosso indicador correspondente a esse patamar anunciado pelo IBGE é um patamar de um pouco mais elevado, de 8,5%. 8,5%. Contudo, né? Isso para quantas regiões metropolitanas? Para 7 regiões metropolitanas, isso. É uma discrepância importante. E existe uma Porque diferença. é a metodologia que difere? É a metodologia que difere, né? Nós temos critérios um pouco diferentes. E nós estamos falando aqui das diferenças exclusivamente do desemprego aberto. Ou seja, nós estamos comparando um patamar de 5,7%, ou seja, né, a cada 100 indivíduos ativos no mercado de trabalho, nós teríamos quase 6 desempregados, e no caso do DIESE, nós teríamos para cada 100 pessoas economicamente ativas, nós teríamos quase 9, 8,5, enfim, mais do que 8 pessoas desempregadas. O que difere nessas metodologias são critérios de classificação, né? Além deste indicador, o DIESE também mede o desemprego disfarçado ou oculto.
Esse desemprego disfarçado oculto hoje, né, O que é isso? É a pessoa que deixou de procurar? Procurou, cansou e parou de procurar emprego? Nós temos uma intermitência na procura, ou seja, a pessoa que vem procurando, né, deixa de procurar no período recente, mas se você observa e alarga o período de investigação da procura, ou seja, se você pergunta se ela procurou há 6 meses atrás, há 5 meses atrás, sim, ela teve procura, né, ela parou de procurar no último mês, e também abarca aquelas pessoas que, enquanto procuram trabalho, elas exercem pequenos bicos. Então, esse desemprego oculto, disfarçado, também é medido pelo DIEESE e hoje está em torno de 4%. Portanto, a taxa total de desemprego, segundo a nossa metodologia, ela, para o ano de 2010, após um resultado de recuperação inquestionável do mercado de trabalho, ela fica em torno de 11%. 11%? 11%. Caramba. Então a diferença então, enorme, nós temos 5,7%. nós temos que relativizar muito o comentário, a avaliação de que nós estejamos no pleno emprego. Né? Nós estamos, de fato, num processo de recuperação inquestionável do mercado de trabalho nacional. Agora, não nos parece crível que em 5 anos o Brasil passe de uma situação de dificuldades no mercado de trabalho, de dificuldades de inserção da sua população economicamente ativa, para uma solução de pleno emprego. Não, isso não é real, né? Isso é o nosso desejo. Né? O que é que vocês real? consideram o pleno emprego? A partir de que percentual? Olha, o pleno emprego, na verdade, é uma medida histórica, socialmente e historicamente determinada. Nós teríamos uma taxa de pleno emprego se nos aproximássemos às taxas vivenciadas pelos países desenvolvidos na época em que os países desenvolvidos viviam sua plenitude econômica. Então, nós estaríamos falando de taxas até 4%. 4% é considerado pleno emprego, 4% de desemprego. 4%. Agora, veja, nós estamos ainda longe desta meta desejada por todos os trabalhadores, enfim, parlamentares, gestores públicos, né, líderes empresariais. Mas na visão do DIEESE, qual é a explicação para a escolha dessa metodologia do IBGE e para a não aplicação de outras metodologias que estariam mais sintonizadas com a realidade? Os técnicos têm suas filiações, né, de leitura do espaço econômico e social. E o IBGE, legitimamente, apresenta uma preocupação muito acentuada em acompanhar as estatísticas internacionais, ou seja, a comparabilidade internacional norteia, né, a atuação e o pensamento, enfim, a conformação das metodologias no IBGE. No caso do DIEESE, né, esta metodologia que nós aplicamos e que data dos anos 80, da metade dos anos 80, é uma metodologia que traz consigo uma preocupação com o entendimento da especificidade do desenvolvimento brasileiro. Né? Com a especificidade, a economia brasileira, a formação econômica brasileira, ela tem características peculiares, singulares. Não é? Uma grande disponibilidade de força de trabalho, não é? Um processo de urbanização extremamente acelerado, que gerou essa grande disponibilidade de uma força de trabalho com baixas condições de qualificação, não é? Um mercado de trabalho que conseguiu conformar um núcleo duro, né, assalariado, com acesso a direitos sociais, mas que no entorno desse núcleo mantém uma franja de trabalhadores, né, que se organizam através da autoocupação. Né? Então, além da presença do desemprego, da não utilização de toda a disponibilidade da força de trabalho, nós temos múltiplas possibilidades de acesso ao mundo ocupado. Não só o assalariamento, seja no setor público ou no setor privado com a carteira assinada, mas também o dono do pequeno negócio, que articula sua família nesse pequeno negócio, o trabalhador autônomo, o pequeno empreendedor,
a empregada doméstica ou o empregado doméstico, ou seja, são múltiplas as possibilidades. São múltiplos também as modalidades de desemprego. Por isso que nós dizemos, e existe uma, enfim, uma leitura já bastante explorada nesse sentido, de que o Brasil ele conformou um mercado de trabalho tão heterogêneo quanto é heterogênea a sua estrutura econômica. A sua estrutura econômica regional e dentro de uma mesma unidade regional, as múltiplas possibilidades de engajamento no mundo do trabalho. Incluindo aí a sazonalidade, né, de certas atividades. Exatamente. Na indústria do carnaval. Na indústria do carnaval, que é diferente da indústria de produção de calçados, que é diferente da indústria automobilística, não é? Que é diferente da indústria da alimentação. Então, nós temos uma multiplicidade de situações e esta preocupação com essa multiplicidade de situações é que orientou o DIEESE, aí a Fundação SEAD de São Paulo, que são as instituições que desenvolveram a metodologia que nós aplicamos, a seguir por esse caminho. Professor, antes de passar para outros pontos desse tema mercado de trabalho no Brasil, vamos analisar aqui os resultados das regiões, né? O Sudeste foi a região que alcançou o melhor desempenho na geração de vagas formais de trabalho em 2010, com 1,3 milhão de postos. Em segundo lugar veio a região Nordeste, com 488,6 mil. O Sul, em seguida, com 444,8 mil. O Centro-Oeste, com 178,2 mil. E a região Norte, com 136,2 mil. Que leitura se pode fazer desses dados no que toca à geração de renda e à partilha no processo de desenvolvimento? Bom, acho que nós temos que primeiro fazer uma leitura bastante estrita ao campo estatístico, né? O Sudeste, ele concentra, né, o eixo, o centro econômico. Né? Até em termos de PIB e tudo, né? Exatamente, unidades produtivas, valor agregado, né? Então, e esse volume de empregos gerados pelo Sudeste, ele corresponde a esse dimensionamento. Então, em termos absolutos, durante muito tempo nós vamos acompanhar o Sudeste tendo um excelente desempenho do ponto de vista da geração absoluta de postos de trabalho. Agora, o que surpreende positivamente a todos nós é o desempenho do Nordeste. Que foi o segundo lugar, né? O Nordeste, seja pelo levantamento dos registros administrativos, CAGED, RAIS, apresentam um excelente desempenho, seja através dos levantamentos de pesquisa domiciliar. Essas pesquisas, então, que geram o cálculo da taxa de desemprego, em que nós vamos aos domicílios entrevistar os indivíduos. Bom, que fatores contribuíram para essa surpresa positiva nordestina? O investimento e a oportunidade que o Plano de Desenvolvimento Nacional deu àquela região. A superação dos problemas da desigual partição da renda e do desenvolvimento econômico do país, ele não é solucionado pelo mercado de produtos e serviços. Ele necessita de uma solução política. Né? Nós temos aí, então, uma série de investimentos que materializaram essa intenção política. Investimentos públicos. Investimentos públicos, políticas públicas que levaram ao Nordeste, não só programas de transferência de renda, Nós tivemos um impacto muito positivo no Nordeste da política de valorização do salário mínimo, e nós temos os investimentos em unidades produtivas de monta no Nordeste. Então, nós vamos ver portos, nós vamos ver refinarias no Nordeste, que, de fato, vão mudar a realidade daquela região, vão alterar essa realidade. No caso da região Norte, quando nós observamos um volume absoluto menor, um patamar menor de postos de trabalho gerados, em que pese nós tenhamos no
Na região norte, a região metropolitana de Manaus, que é uma região industrializada e potente, né? A Zona Franca, né? Exato. Mas nós vamos ter lá também uma densidade populacional, enfim, menor, e uma presença do emprego formal também, né, um pouco mais rara, um pouco menor relativamente. Então, os dados que foram apresentados pelo ministro Lupi há pouco mais de uma semana, enfim, eles são números que, como disse, eles refletem um resultado de crescimento econômico, um resultado de recuperação de mercado de trabalho, mas também os dimensionamentos, enfim, a forma como está distribuído esse crescimento. O que corrige? O que aponta para uma mudança de rumo? É realmente o desempenho da região Nordeste. E o Centro-Oeste, como é que a senhora achou esse resultado de 178 mil vagas? O Centro-Oeste, ele tem nós temos aí uma concentração, né, das lavouras de soja? Mas não emprega ninguém, aquilo é máquina direto. Exatamente. Então, o que nós temos que ver é que esse resultado é extremamente positivo por conta das lavouras extensivas, né? O assalariamento no campo, no Centro-Oeste, de fato ele é presente. Se nós vamos para a região Sul, por exemplo, né, no campo nós não encontramos o assalariamento rural com muita frequência. Não é frequente. Nós vamos encontrar a economia familiar, muito frequente em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. No próximo bloco, os municípios que se saíram pior na estratégia de criar empregos no país. Aguarde.